Amém? Nós temos que, ao invés de diminuir, nós temos que aumentar a nossa intensidade em Deus. Nós temos que ser mais intensos em Deus. Você sabe o que é ser intenso? Se envolver mais, ser mais constante. Diga glória a Deus. Ser intenso é isso. Então, não é tempo da gente baixar a guarda. Não é tempo da gente diminuir as orações. Não é tempo da gente diminuir a nossa fé. Porque a fé, igreja, ela tem que ser praticada, ela tem que ser vivida. Amém? Todo mundo tem fé. Mas se ela não for usada, se ela não for praticada, se ela não for movimentada, de nada vai servir na vida dela. Diga glória a Deus. Se você procurar qualquer pessoa, agora neste exato momento, se ela tem fé em Deus, ela vai dizer: eu tenho fé em Deus. Mas a fé, só tem fé em Deus e não fazer nada com esta fé, não adianta nada. Deus não se movimenta, Deus fica parado no mesmo lugar. Diga glória a Deus. Deus não nos deu a fé para ficar parado, mas para se movimentar. Amém? A fé, ela tem níveis. Diga glória a Deus. A fé, ela tem níveis para se aumentar. Existem fé, como diz a palavra de Deus, que move montanhas. Para você alcançar uma fé que move montanhas, você tem que ser mais intenso com Deus. Você tem que ser mais profundo com Deus. Você tem que mergulhar mais em Deus. Diga glória a Deus. E essa não é uma missão fácil, é uma missão difícil, porque você vai lutar contra si, você vai lutar contra o seu tempo, você vai lutar contra as distrações, porque tudo isso, falta de tempo, distrações, as suas vontades, aí junta com o inimigo, que o inimigo também, ele não fica lá de braços cruzados, o tempo todo ele está tentando te distrair, ele está tentando tirar o seu foco, ele está tentando, tirar de você, a sua visão em Deus, a sua fé em Deus, os seus sentidos em Deus. Igreja, não deixe os seus sentidos espirituais se apagarem. Amém? Nós temos sentidos. Você sabia? Por exemplo, nós temos o nariz. No nariz nós sentimos o quê? Cheiro. No ouvido, o que é que nós fazemos com o ouvido? Ouvimos. Com a boca nós falamos. Diga glória a Deus. Com a língua nós também sentimos, além de falar com a boca, nós sentimos o gosto das coisas. Diga glória a Deus. Quando alguém perde, isso são sentidos naturais. Sentir o gosto das coisas, ouvir as palavras e entender, são sentidos. Mas quando alguém perde os sentidos espirituais, ela fica perdida, ela fica sem direção, ela fica sem saber o que fazer da vida. Tem muita gente aí fora que está assim, não sabe mais o que fazer da vida. Por quê? Porque os sentidos dela, espirituais, não os humanos, estão apagados, estão insensíveis. Diga glória a Deus. Isso aqui, os nossos ouvidos têm que estar sensíveis para ouvir a Deus. Amém? Os nossos olhos têm que estar sensíveis para o que Deus nos mostra, para o que Deus nos direciona. Porque muitas das vezes Deus vai requerer que você faça coisas difíceis, que para você é difícil. Amém? A vontade de Deus nunca vai ser a nossa vontade, igreja. Lembre-se disso. Nunca vai ser a nossa vontade. Por exemplo, era da vontade de Deus, que Abraão levasse o seu filho Isaque, até o monte para oferecer em sacrifício. Sim ou não? Claro, Deus não ia matar o menino, Deus não ia sacrificar o menino, Deus estava provando Abraão. Mas a vontade de Deus era o quê?
leva Isaque até o monte, amém? Prepara lá o sacrifício, coloca ele lá em cima da pedra e depois sacrifica ele. Essa era a vontade de Deus, entre aspas. Amém? Deus não queria matar, só estava provando. Mas você acha que dentro do coração de Abraão, você acha que era da vontade de Abraão matar o seu filho? Claro que não. Claro que não. Diga glória a Deus. Qual é o pai que quer matar o seu filho? Qual é a mãe que quer matar o seu filho? Apesar que hoje em dia já existe isso. A coisa está tão feia no mundo, é ou não é? Que aí você já está vendo. Filho matando pai, pai matando filho. É ou não é? A coisa está terrível, os dias são maus. Mas na lógica humana, na lógica do amor, na intenção do amor, uma mãe nunca quer matar o filho e um filho nunca quer matar uma mãe. Não é verdade? Então, a vontade de Deus era o quê? Leve o seu filho em sacrifício. Mas eu tenho certeza que no coração de Abraão, ele não queria fazer isso. Mas Abraão, ele tinha o quê? Sensibilidade em Deus, para ouvir a voz de Deus. Diga glória a Deus. Ele levou Isaque até o monte, fez tudo que Deus mandou, ordenou certinho. E quando ele estava prestes a bater o cutelo, Deus falou: pare aí, não mate. Diga glória a Deus. Eu vou prover o sacrifício. E na mesma da hora apareceu o sacrifício, apareceu o cordeiro. E ele sacrificou o cordeiro no lugar de Isaque. Diga glória a Deus. Mas você entendeu aí a trajetória? Deus pediu a ele algo muito difícil. Sim ou não? O seu filho. É por isso que você vê aquela música, né? Deus me deu, Deus tomou. Mas na verdade é uma música que se contradiz. Porque Deus nunca tomou. Deus devolveu. Sim ou não? Isaque de volta para Abraão. A música diz: Deus me deu, Deus tomou, né? Deus não tomou, Deus só provou. Amém, igreja? Então, olha como Deus é. Olha como Deus pede muitas das vezes coisas difíceis. Diga glória a Deus. Para ver se a gente vai dar pelo menos o primeiro passo. Amém? Às vezes tem gente que Deus pede coisas, sabe, difíceis de fazer. E se ela não tiver sensibilidade para entender que ali é Deus que está pedindo, que ali é Deus que está ordenando, ela não vai dar nenhum passo. Porque na visão dela, ela acha que é o quê? Que é difícil, que é impossível. E aí nada vai o quê? Vai acontecer. Porque Deus quer que a gente dê os primeiros passos. Sem se preocupar com o depois. Sem se preocupar com o que vai acontecer. Sem se preocupar com as consequências. Amém? Deus quer que a gente seja pessoas totalmente entregues a Ele. Diga glória a Deus. Então Abraão, sem se importar com o que Deus pediu, sem se importar com o que Deus falou, ele fez tudo certinho. Mas quando foi na hora exata, Deus o quê? Deus supriu. Amém? Deus mandou o cordeiro. Deus mandou o sacrifício. É assim que funciona na nossa vida. Você pode não entender o que Deus te pede. Você pode não entender o que Deus sabe. Deus, enfim, os pensamentos de Deus, igreja, está acima do nosso. Deus vai te pedir coisas que você não vai entender. Mas meu pai, é isso mesmo que tenho que fazer? Mas na lógica de Deus é. Na lógica sua você não vai entender. Você não vai achar que não é, mas é. Diga glória a Deus. Amém, igreja? É aí que você também tem que buscar a direção de Deus. Nas suas orações peça: Senhor, me torna mais sensível à tua presença. Me torna mais sensível à tua voz. Diga glória a Deus. Igreja, para mim chegar até aqui, eu acredito que Deus tenha mais para mim. Deus sempre tem mais para você. Amém? Viva crendo nisso. Não é porque você já chegou a certo ponto ou já ganhou certa coisa da parte de Deus que Deus não tem mais. Não. Para quem está em Deus, Deus sempre tem mais. Diga glória a Deus. Amém?
o mais de Deus sempre estará disponível para a sua vida. Igreja, eu creio que Deus tem mais para mim. Por exemplo, chegar até onde eu cheguei, estar pregando a palavra de Deus, eu tive que fazer coisas que eu não compreendi. Eu tive que tomar decisões que eu não queria fazer. Mas que eu entendi que era o quê? A voz de Deus, a direção de Deus. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Olha Abraão também. Deus falou assim para Abraão, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí eu pergunto para você, Deus mostrou a terra para Abraão poder ir? Ou Deus falou que ele tinha que ir primeiro para ele poder mostrar? Ele tinha que ir primeiro. Amém? Vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, faz o que eu estou mandando primeiro, que quando você for obedecendo aos poucos, eu vou te mostrar lá na frente. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Coisa difícil é, sim ou não? Imagina você, se coloque no lugar de Abraão. Por exemplo, você está lá, você está aqui morando em Central, né? Você tem a maioria dos seus familiares aqui. Um exemplo, só para você entender, só é um exemplo. Aí Deus de repente fala para você bem assim, ó. Sai daí porque eu tenho coisa maior para você lá em tal lugar. E aí? A primeira coisa que a pessoa vai fazer é olhar para o quê? Para as condições. Meu Deus, será que é verdade? Será que é comigo mesmo? Amém? Será que é isso mesmo? Mas muitas das vezes é. Eu vou dizer para você, para mim, receber de Deus o que Deus tinha para me entregar, eu tive que tomar decisões difíceis. Amém? Por exemplo, quando Deus me chamou para fazer a obra, para pregar a palavra dele, para ser pastor, e detalhe, eu nunca quis ser pastor. Amém? Eu nunca quis ser o quê? Pastor. Eu nunca fui daqueles que eu bati no peito e dizia, eu quero ser pastor, vou estudar para ser pastor, eu quero pastorear. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui fazendo, obedecendo o que Deus estava o quê? Ordenando. Na época eu estava estudando. Estava para concluir ainda o segundo ano, se eu não me engano. E Deus o quê? Me chamou. Amém? Vai para tal lugar. E eu peguei e fui. Deixei os meus estudos. Além dos meus estudos, deixei a minha mãe sozinha em casa, que eu morava mais velha, e o quê? Parti. Amém? É uma coisa que talvez, se eu tivesse preso no meu coração, eu ia dizer, não, eu não posso sair agora, porque eu estou o quê? Eu estou estudando, eu tenho que concluir os meus estudos. Amém? Não, não posso sair daqui agora, porque... E minha mãe vai ficar mais quem? Vai ficar sozinha. Quem está entendendo? Mas era o que Deus estava o quê? Estava pedindo naquele momento, para aquele tempo. E Deus, igreja, quando pede algo, Ele não espera. É por isso que muitas coisas se atrasam na nossa vida. Porque Deus fala conosco, Deus nos pede hoje, Deus nos pede agora. E a gente fica o quê? Atrasando a bênção, atrasando as coisas. Porque não faz logo. Porque não obedece logo. Fica temendo, fica com medo, fica preocupado. Quem está entendendo? Mas eu tenho uma experiência viva para compartilhar nisso. Mas quando a gente não pensa duas vezes, só faz, só obedece, pode ter certeza. Lá na frente o caminho já está preparado. Amém? A bênção já está preparada. A vitória já está preparada. O problema é que o ser humano tem medo o quê? De se render ao que Deus está pedindo. E Deus pede para nós coisas difíceis. Guarda isso. Deus nunca vai te pedir coisas fáceis. Se todas as vezes que vier coisas fáceis de você fazer, para você tomar uma decisão, se preocupe com isso. Como diz o ditado, tudo que vem fácil, ou vai fácil, perdão. Tudo que vem fácil, vai fácil.
As coisas mais fáceis não costumam vir de Deus, aprenda isso, costuma vir do inimigo. É ou não é? Porque o inimigo ele gosta de jogar isca, ele gosta de mostrar coisa fácil que é para a pessoa cair. Porque se o inimigo colocar coisa difícil no caminho da pessoa, ela não vai cair. Então o inimigo ele coloca isca fácil, ele coloca coisa fácil que é para a pessoa o quê? Cair. Quem está entendendo? Deus não, Deus já trabalha com a dificuldade. Deus já trabalha colocando as barreiras, mas a mesma barreira que Ele coloca, quando a gente pensa em obedecer e faz a vontade dEle, Ele tira aquela barreira, Ele vai tirando as barreiras, porque a barreira também é uma proteção na nossa vida. Diga glória a Deus. Tem muita coisa que Deus não tira da nossa vida para nos proteger. Você acredita nisso? É. Tem muita coisa que Deus ainda não tirou da sua vida, porque é uma proteção, e às vezes você não entende. Amém, igreja? Às vezes tem coisas que a gente acha que é melhor tirar da nossa vida, tirar dos nossos caminhos, e nunca saiu. Por que nunca saiu? Porque é Deus que ainda não permitiu. Amém? Mas para você entender isso, sensibilidade espiritual, a voz de Deus, porque tem coisa que você tem que tirar e tem coisa que você tem que deixar, porque foi Deus que colocou. Amém? Diga glória a Deus.